Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Obrigado pela sua companhia neste ano de 2025. Estamos iniciando o último Evangelho no Lar do ano de 2025. Quero agradecer já de início a cada um que esteve aqui, seja o ano todo ou os que chegaram no meio do ano, ou se você está chegando agora, muito obrigado. Obrigado por fazer parte do nosso ano. Esse ano que nós estudamos, aprofundamos um pouco mais na espiritualidade no cotidiano, o cristianismo no cotidiano, a vivência cristã em cada momento das nossas vidas. Falamos sobre diversos temas que culminou, claro, cada um ressoando no aprendizado semanal e diário do nosso ano. A cada mês, a cada estação estivemos aqui. E eu quero agradecer. Quero agradecer também aos desencarnados, aos amigos espirituais que estão aqui nos ajudando e que também aqueles que nos intuem, que ajudam com a vibração do Evangelho no Lar, porque é um trabalho muito sério, delicado. Quero agradecer também aqueles que ouvem o Evangelho, os amigos desencarnados também à distância. Quero agradecer as pessoas aqui do Brasil, de outros países também que nos escutam, brasileiros que residem hoje em outros países. Muito obrigado. Um abraço carinhoso em cada um de vocês. Muitos eu sei que não escreve o nome aqui na finalização, mas que estão aí ouvindo. Então, meu muito obrigado, Deus abençoe. Quero agradecer por esse ano e por todos os evangelhos que estivemos juntos. Eu espero de coração que os temas aqui trabalhados nesse ano tenham feito algum sentido na sua vida. Nem que seja um tema, nem que seja uma mudança. Falamos também sobre os caminhos da paz interior. Foram 20 itens, 20 semanas, mais de 3 meses falando sobre os caminhos da paz interior. Não adianta querer mudar o mundo sem mudar a nós mesmos. Não adianta querer a paz no mundo sem iniciar dentro de nós e dentro do nosso lar. Falamos sobre esses 20 passos que estão salvos aqui no canal. Falamos sobre a vivência diária, a prática diária da mudança interna, da atitude cristã, da atitude no bem. Viemos à Terra para aprender a amar. Foi o que Jesus nos ensinou. Amar o próximo como a ti mesmo. Estamos aqui neste ano, finalizando este ano, mas também iniciando outra etapa, outro ciclo. O ano de 2026 vem aí, chega para nós na virada de quarta para quinta. Finalizamos esse ano e vamos finalizar com a nossa vibração alta. O planeta precisa, o país precisa de uma vibração excelente. Vamos juntos então orar a Deus, agradecer, vibrar muito alto. Independente de onde você passar o ano novo, ou independente de onde você estiver agora, ou aonde você irá passar o ano novo, em casa, na rua, em eventos, em festas, em viagem, não importa. Aonde você estiver, eleve os seus olhos a Deus. E faça a sua oração mais sincera, vibre para o planeta. Aquela famosa frase que está lá na Bíblia. Elevo meus olhos aos montes, e de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, vem de Deus. Vamos elevar também agora, no início deste Evangelho no Lar, agradecendo imensamente a Deus pela semana que encerra, por outra que se inicia. Metade da semana num ano, já a outra metade no outro, início de 2026. Finalizando esse ciclo em agradecimento, o último evangelho do ano, vamos respirar profundamente e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Estou muito feliz por termos concluído mais esse ano. Obrigado, obrigado, meu Deus. Obrigado pela companhia imensa dos amigos que aqui estiveram. Deus os abençoe. Deus abençoe também a cada um que comentou, que curtiu, que compartilhou, que enviou para um amigo, que enviou no grupo espírita. Isso ajuda muito o canal para chegar a mensagem cristã, espírita, para mais corações amigos. Muito obrigado. Meu grande abraço também a cada um de você que colaborou com as curtidas, com os comentários, com as palavras. Obrigado por esse ano de 2025 aqui ao lado do canal Na Luz do Espiritismo, junto comigo, William Gonçalves. Muito obrigado. Vamos então pedindo autorização ao nosso mestre amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar, último do ano, em agradecimento. Deus,
Pai amado de infinita bondade, Mestre amigo Jesus, espiritualidade amiga e superior, agradecemos por estarmos aqui juntos, reunidos, encarnados e desencarnados, pedindo que esteja conosco neste momento de gravação deste Evangelho que ficará aqui no canal. Esse momento importante para todos nós, momento que estamos reunidos, momento que estamos elevando nossos pensamentos, momento de limpeza fluídica espiritual do nosso corpo físico, perispiritual e também da nossa casa física. Vamos agradecer e pedimos, Senhor, direcione este Evangelho, direcione as minhas palavras, as intuições que virão. Obrigado pela oportunidade, hoje e sempre. Que assim seja e assim será. Vamos finalizar o ano aqui no último Evangelho do ano com um livro que nos ajudou muito, que é o Gotas de Esperança, do Lorival Lopes. Utilizei ele em diversos momentos aqui no Evangelho e abri aqui ao acaso antes do Evangelho e saiu a mensagem 156. E olha que curioso, hein? Evangelho de Ano Novo, olha a mensagem que sai para nós. Não se preocupe com o passar do tempo, nos diz Lorival. Para uns é depressa, para outros é lento. Você o sente de uma forma ou de outra, mas ele só está subordinado aos imperativos divinos. Com alegria, você não sente o peso do tempo. Por isso, imagine-se jovial e sadio. Veja-se com uma forte energia atuando em todo o seu ser, dinamizando o corpo, mente e alma. Sinta-se invadido pelo bem-estar, pela juventude, pela vitalidade, pela vontade de viver. Para quem vive com alegria, o tempo é doce melodia. Eu vou repetir. Para quem vive com alegria, o tempo é doce melodia. E nós temos exemplos claros de pessoas que estiveram até mesmo no meio espírita ou de outras religiões, que desencarnaram já com 100, 101, 102 anos e viveram uma vida muito saudável e muito produtiva. Lembrando o que nós falamos muito aqui no Evangelho esse ano, a caridade, ela que sustenta o nosso espírito, sustenta de uma maneira ímpar. Como assim, William? Sustenta o espírito. Sustenta porque a caridade nos dá força, nos dá a energia necessária para continuar. Falamos muito aqui no Evangelho sobre ter um ideal, um sentido de vida. Eu espero muito que em 2026 um dos seus ideais e sentidos de vida seja a caridade em ação para você e para o próximo. A caridade material e a caridade moral, porque ambas vai te gerar dopamina, endorfina, mas além disso tudo, você vai criar uma energia psíquica e espiritual à sua volta. Os amigos espirituais vão te procurar muito mais para te dar as intuições. E é claro, independente de quantos anos você viver na Terra, independente qual é a sua idade hoje no número, porque isso é apenas um número, nós podemos dar o exemplo do Divaldo Pereira Franco, que partiu este ano para o plano espiritual. Fizemos aqui um evangelho em especial a Divaldo, que partiu para o plano espiritual, cumpriu a sua missão, inclusive agradecemos a ele. Divaldo se manteve jovial por muitos e muitos anos. As pessoas viam Divaldo com 93, 94, mas que pílula será que Divaldo toma? A pílula de ser útil, da caridade, de fazer o bem, de escrever livros, de fazer palestras, de participar de programas de rádio, TV, internet, enfim. Além da mansão do caminho. Olha a estrutura de caridade gigantesca que Divaldo teve. Obviamente que também cuidava do corpo físico, até mesmo porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós estudamos isso também esse ano. Cuidar do corpo e também cuidar do espírito, fazer a sua atividade física, cuidar da sua alimentação, da sua noite de sono. Falamos aqui da higiene do sono, se hidratar, né? Nós estamos passando aí por uma onda de calor, não se esqueça da hidratação, enfim, todos esses cuidados físicos, mas o principal é o espírito, porque falamos tanto aqui esse ano também de Jerônimo de Mendonça no exemplo da prática cristã diária. Por que eu, William, dou tanto exemplo do Jerônimo? Porque foi um guerreiro na sua essência. Ele que foi um irmão que estava com as suas dificuldades, deficiência física, deficiência visual, com fortes dores, não conseguia mais se locomover e não deixou de ser caridoso. E se podemos vasculhar na internet, podemos pesquisar com os parentes,
do nosso querido gigante deitado, que vocês vão observar que ele estava sempre com boa autoestima, boa felicidade. William, mas a autoestima não é só física? Não. A autoestima é de viver, a vontade de estar aqui, a vontade de ajudar o próximo, de passar por uma etapa melhor. Jerônimo, então, obviamente, todos nós temos os dias pior ou melhor, mas sempre com um bom humor. O bom humor, pessoal, nem sempre é estar rindo para todo mundo. O bom humor é estar mantendo a sua vibração alta. E eu desejo isso também para o ano que vai chegar, 2026, para cada um de nós. Muitas pessoas também deram adeus este ano a entes queridos, amigos, vizinhos, animaizinhos de estimação e os nossos sinceros sentimentos. E falamos tanto aqui. Não deixe de criar memórias afetivas, que isso seja sua meta para o ano de 2026. William, como criar memórias afetivas? Saia um pouco do celular, da internet. A internet é útil, que bom que ela existe, né? Até mesmo porque estamos aqui por causa da internet. Você me ouve aí do seu país onde você está morando hoje, você brasileiro que está morando em outro país. Nós temos aqui ouvintes de Portugal, Estados Unidos, até mesmo do Japão, da Irlanda, Buenos Aires, né, Argentina. A gente já ouviu o pessoal mandando abraço aqui, ou seja, tantas pessoas que hoje nos conseguem conectar conosco, estando em outro país ou estando até em estados mais longes do meu, que é Minas Gerais. Então, a internet sim tem a sua utilidade. Nós não falamos para você deixar de usar, nós falamos para você usar com cautela, com bom senso. Quantas pessoas, às vezes, num jantar em família, preparando um almoço com a avó, com a mãe, com o tio, fazendo um churrasco, pai e filho, ou nesse momento de verão, né, que muitas pessoas estão aí nas cachoeiras, piscinas, praias. É o momento do aqui e do agora. Falamos tanto sobre atenção plena. Tenha mais atenção plena, porque é na atenção plena que você vai criar memórias afetivas, e é nas memórias afetivas que você vai criar o quê? A sua resistência. Quando um parente seu chegar o momento dele se despedir, adeus, estou indo, né? Chega o momento dele voltar para o plano espiritual. O que vai salvar, o que vai te ancorar são as memórias afetivas, aquilo que você fez, os almoços, os jantares, as brincadeiras, as viagens, os abraços e principalmente os eu te amo. O eu te amo verdadeiro, olhando nos olhos. Fale com as pessoas. Se você tem alguém que você acha que é muito importante para você, aliás, que você tem certeza que é muito importante para você, seja seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão, seja um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, não sei. Alguém que você olha e fala, nossa, eu gosto dessa pessoa de graça, essa pessoa me traz uma energia boa, ela tem uma conversa boa. Fale isso para a pessoa. Agradeça ela por existir, por ser sua amiga, por ser seu irmão, seu primo, seu filho. Fala, eu te amo, porque isso nos marca, isso vai ficar na eternidade. E olha, isso também é uma forma de caridade moral. Fale, expresse. Ah, William, mas eu tenho tanta dificuldade. Vamos treinar. Foi isso que nós falamos tanto aqui neste ano de 2025. Treine as suas habilidades. Ninguém vai evoluir sem treinar. Demos tanto exemplo aqui. Eu falei tanto do carro e da bicicleta. Relembre aí quem já dirige há 10, 20, 30 anos. A primeira vez que você dirigiu, a segunda, a terceira, a gente não sabia nem o que fazer com os pedais. A marcha a gente nem acha aonde ela está, de tão nervoso que a gente fica nas primeiras vezes. Depois você nem olha, você nem pensa para dirigir. Da mesma forma, quem já andou de bicicleta as primeiras vezes, os primeiros tombos, e aí vai passando e de repente você está andando e nem está pensando que está pedalando. Assim também é o comportamento humano. Talvez nas primeiras semanas, no primeiro mês, você vai se sentir estranho de falar eu te amo, muito obrigado, eu estou aqui. Vamos sair mais vezes, vamos jantar mais vezes, vamos conversar mais vezes. Talvez soe estranho, porque a sociedade nunca na história nós estamos tão distantes um dos outros. Isso são pesquisas científicas sociais. É a sociedade que menos cria laços, estamos com menos amizades reais. Amizade de sair junto, de conversar, de viajar, e é necessário, porque somos seres sociais. Não precisamos de estar o dia inteiro na casa dos outros, nem sair todo final de semana, não é nada disso. Mas, às vezes, precisamos sim do lazer e precisamos dessas memórias afetivas. Então, falamos sobre essa vivência espiritual no cotidiano aqui de diversas formas. E falamos também sobre como
a leitura, o estudo pode te salvar e pode te ajudar em muitos momentos. Leia mais. Saia um pouco mais do celular e leia mais em 2026. Leia em voz alta. Se você mora sozinha, ótimo, você pode pegar ali e ler em voz alta, nem que seja 1 ou 2 páginas, isso te ajuda. E é claro, as histórias dos livros também nos ajudam sempre, independente do livro. Ah, tem que ser necessariamente um livro espírita? Não, pode ser qualquer livro que você goste. É claro que nós espíritas, nós temos também os livros espíritas, os romances, enfim, a bibliografia, né, de Kardec, de Chico, enfim, todos os livros são excelentes, você pode escolher. Leia mais. Ler é um momento que vai treinar diversas habilidades em você, inclusive vai treinar a sua atenção plena. Mas quer uma notícia ainda maior para você ler mais, estimular os seus pais a ler, estimular os seus filhos, sobrinhos a ler? A leitura, principalmente em voz alta, que estimula tanto o nosso cérebro, já está sendo relacionada a evitar algumas questões cerebrais problemáticas no futuro. Então, leia. O ser humano nasceu para trabalhar o cérebro. Na internet, às vezes, tudo vem pronto, o vídeo já vem pronto, com a música, tudo pronto. No livro, você pode viajar, você imagina a música, o cenário, você cria o rosto dos personagens, talvez até o cheiro. Isso estimula o seu cérebro a trabalhar e também a trabalhar a criatividade. Ajude os seus filhos também a ter o hábito de leitura, porque é na leitura que nós vamos ter também uma forte transformação moral na sociedade. Falamos tanto de transformação moral e quantas pessoas não têm essa iniciativa de por onde começar essa transformação moral. Primeiro em nós, segundo estimulando que os outros estudem, é o que o Espiritismo fala, estude sempre, cada vez mais. E lembrando, pessoal, vamos focar também de novo naquilo que nós estudamos aqui ao longo do ano, porque não é modificando a data do 31 para o dia 1º que vai mudar algumas situações. Então separei alguns pontos aqui também que nós estudamos. Lembrando sempre, pegue a caneta e anote essa frase. Ano novo não é recomeço externo, é ajuste interno. Isso não vale apenas para o ano novo. Isso é diariamente nas nossas vidas, como nós trabalhamos aqui cotidianamente. Não adianta as famosas promessas, isso a gente sempre fala, se elas valem apenas 1 ou 2 semanas de janeiro ou nem isso. Então, relembre, ano novo não é um recomeço externo, deve ser um recomeço interno. Tanto que para muitas pessoas a finalização e início de um ciclo é na data de aniversário, ou é quando mudam de cidade, de país, quando trocam de emprego, enfim. Essas demarcações são sociais e você às vezes pode escolher. Mas a nossa mudança espiritual deve ser constante e diária. Então, relembre muito. E olha, na minha opinião, essa é a atitude mais forte que nós devemos ter. A gente ouve falar tanto no final do ano, começa ali para o dia 20 de dezembro, intensifica agora, né? Tantos vídeos na internet das pessoas passando rituais dos mais diversificados e a gente respeita as pessoas das diversas religiões que fazem os seus rituais, que têm ali os seus objetos, as suas cores para o início do ano, mas não adianta apenas fazer o ritual físico. Isso nós já falamos aqui diversas vezes. Se nós não mudamos em atitude interna, então não vai adiantar a cor da roupa ou qualquer outra situação se você não tiver atitude de mudança. Muitas pessoas acreditam no mágico, no maravilhoso, como nos diz Kardec lá no início no livro dos Médiuns, do maravilhoso ao sobrenatural. Se eu fizer isso, eu vou ser atendido naquilo imediatamente, não vou ter esforço algum. Então, não acreditemos nisso, acreditemos no nosso esforço próprio. O calendário muda, mas os conflitos internos podem continuar os mesmos se nós não modificarmos. Grave bem isso. É apenas a mudança do dia. Se você não perdoar, continuar com mágoa, continuar uma pessoa muito raivosa, demos tanto o exemplo aqui esse ano do trânsito, a gente no trânsito, na fila do supermercado, quando atrasa, ou quando acontece algo nas nossas vidas que nos deixa irritado,
Qual é a nossa atitude perante a vida? Então não adianta, vai mudar o calendário, mas não mudará o que está interno em nós, e vamos continuar tendo esses gatilhos. Por isso, conhece-te a ti mesmo, trate o que está te magoando, vá buscar ajuda. Nós falamos tanto aqui sobre a saúde mental. Busque o acompanhamento se você não está conseguindo sozinha ou sozinho, mas dê o primeiro passo. Lembrando, a ideia é sempre gradual. O progresso moral ele é gradual, e a gente sempre indica aqui o Evangelho segundo o Espiritismo para leitura. Como eu falei, a importância da leitura, leia também o Evangelho segundo o Espiritismo. O que levamos então, de fato, de um ano para o outro? Nós sabemos que não é nada material. Aliás, nada de material nós não levamos nem para o ano, nem quando a gente desencarna. Porque nós podemos trocar tudo de um ano para o outro. Tudo que é material é efêmero, passa muito rápido nas nossas vidas. Mas a nossa essência de fato vai. Ainda que você perca tudo, ou que aconteça alguma coisa que você tem que doar, aconteça qualquer coisa, a sua essência, ela é sua. Nós podemos perder o que for, não perdemos a nossa alma. Ela é nossa, a consciência. Então, nós devemos cuidar dela. Às vezes damos valor ao externo, ao material, e não cuidamos de fato da nossa alma. Não levamos, então, em absoluto o que compramos de material, mas o que internalizamos. Então, vamos observar aí. Faça esse exercício comigo aqui agora. O que você aprendeu este ano e que, de fato, você está colocando em prática. Como eu falei no início do Evangelho, ainda que seja uma coisa, já vai me deixar muito feliz. Uma coisa que você já aprendeu, que já está praticando no seu dia a dia. Pense e tente materializar cada vez mais essa mudança para dentro da sua vida interna, dentro do seu quarto secreto, como Jesus nos ensinou. E depois, para influenciar pessoas na sua família, na sua comunidade, no seu trabalho, enfim. Pense com muita profundidade, sem negativismos, o que você já consegue aqui elaborar no caminho do bem e fazer. E relembre também, agora, neste exercício, pequeno exercício aqui no meio do Evangelho, o que você está fazendo há mais de 5 anos que gostaria de mudar e ainda não mudou. Lembrando que desde 2020, meados de 2019 para 2020, já estamos chegando em 2026. O que desde 2020 você faz e que você gostaria de mudar e que já tem 5 anos que você não consegue? Não precisa responder nesse momento fisicamente, mas responda para si mesmo. E lembre-se também, o que você ainda insiste em chamar de destino quando é uma escolha sua repetida? Qual é a escolha que você está fazendo repetidas vezes e que está te fazendo novamente cair no mesmo buraco? Lembre, a escolha de ficar levando essas repetições de padrões negativos também está nas suas mãos. Isso é uma mudança interna que você pode modificar hoje, a tomada de decisões. E lembre-se, pessoal, o tempo passando, ele é educativo para o espírito. Nada é por acaso aqui na Terra. Nada é por acaso na casa do nosso Pai. Deus não faz nada por acaso. Tudo tem um instrumento de educação, psicoeducação espiritual para nós. O tempo também é esse belíssimo trabalho de educação do espírito. Nós precisamos de estar neste espaço aqui agora, entendendo esse tempo, compreendendo como funciona, a função de cada etapa para evoluirmos, para aprendermos ainda mais. O tempo, ele nunca será uma punição, mas também não é um prêmio. Ele é algo que passa, ele é algo que vai nos abraçando e vai nos ensinando. Assim como as diversas coisas, é neutro. O que faz ele ser?
para um lado ou para o outro, é o nosso espírito, as nossas escolhas. Então, é um campo de aprendizado. Cada ano, na verdade, é uma etapa nessa escola terrena. Cada ano, cada passagem de vida, cada mês, cada semana, na verdade, é uma oportunidade de evolução. A nossa reencarnação, não estamos aqui por mero acaso. Repetimos tantas vezes essa frase durante esse ano. Não estamos aqui de férias, a passeio. Ainda que na Terra nós tenhamos os momentos de férias, de passeio, de lazer. Mas temos as nossas obrigações, o nosso sentido de vida precisa continuar. A nossa missão, lembre sempre naqueles 20 passos da paz interior. Tenha um propósito, tenha missões. Uma outra coisa que eu anotei aqui, cuidado com as promessas de ano novo, porque muitas pessoas podem adoecer, angustiar, ficar triste, entrar num processo depressivo, que é sazonal muitas das vezes, mas que te deixa ali 3, 4, 5 semanas, quando a gente promete algo que não consegue cumprir. Eu fiz um evangelho há muito tempo atrás sobre essas promessas. Cuidado com o que você promete. Tudo que nós prometemos devemos cumprir. Tem até um caso do Chico Xavier sobre isso, do rapaz que ganha na loteria, A famosa loteria, ele ficava lá com aquela vontade de ganhar na loteria. Chico, eu quero ganhar na loteria. Ele acaba ganhando, mas ele faz uma promessa para o Chico. Chico, se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar o centro com tanta quantia. E é claro, ele ganhou, mas ao receber o prêmio, ele se retira ali da cidade. E claro, nunca mais aparece, depois ele desencarna. Quando ele aparece para o Chico já desencarnado, chorando, pedindo perdão para o Chico fala com ele: meu irmão, não precisa me pedir perdão. O seu tempo com o seu dinheiro já acabou, ele já trocou de mãos, como nos diz Marco Prisco, tudo troca de mãos. Já foi, já trocou de mão, agora o seu dinheiro é de outra pessoa. Que ela faça um bom uso dentro dos limites da caridade, enfim. Chico lá dá um consolo para ele e Chico vai acolher e fala que o mais importa é quem você foi, enfim, aquele acolhimento do Chico. Mas qual é a lição deste caso? Não é nem sobre loteria, sobre dinheiro, nem nada. É sobre promessas. Cumpriu algo, aliás, prometeu algo, cumpra. Ninguém é obrigado a cumprir. Ninguém é obrigado a prometer, mas todos somos obrigados a cumprir. Então, pense muito antes de fazer uma promessa. Mas como assim, William, nós somos obrigados a cumprir? Sim, na lei espiritual, uma hora vamos reajustar com a outra pessoa, lei de causa e efeito. Porém, então, evite prometer. Então a gente entra no ano novo com tantas promessas, e aqui trazendo para o ano novo, essas promessas às vezes internas, mas que às vezes causam uma pressão na gente tão grande. Então, entre com calma, entre tranquilo, sem muitas promessas, sem muitas metas, calma. Vá fazendo ela ao longo do mês de janeiro. Se for uma meta física, de fazer isso, mais atividade física, mais aquilo, deixar um vício para trás, enfim, qual meta for, não importa. Não coloque uma pressão sobre você. Por isso, às vezes, essas promessas nos adoecem. Então, cuidado. Cuidado, não é que não é para fazer, pessoal. Faça. Mas faça com cautela, uma coisa de cada vez, no seu limite. O que é mais importante para todos nós é, sem dúvida, a mudança interna. Porque ela nos motivará para mudar em vários outros setores. E lembre-se, uma coisa que eu falei muito aqui também nesse evangelho, mas eu vou retornar a dizer, inclusive vamos retornar a dizer no ano de 2026, a constância em nossa vida. Faça, ainda que esteja fazendo um pouco errado, um pouco desequilibrado, você ainda está em aprendizado. Eu acabei de dar o exemplo aqui de andar de bicicleta. Se não fosse a sua persistência, os tombos que você caiu, os buracos que você caiu, os desequilíbrios, você talvez não andaria tão bem hoje de bicicleta. Se não fosse as vezes que você deixou o carro morrer na subida, no morro, se não fosse as vezes que você ficou inseguro quando pegou o carro na chuva, você não conseguiria dirigir tão bem como você dirige hoje. Se não fosse tantas vezes que você teve insegurança de entrar no seu trabalho e fazer o seu trabalho, talvez você não seria o profissional que você é hoje.
ou a mãe, o pai, o avô que você é hoje. Então, constância, repita. É na repetição que a gente elabora e que a gente consegue, de fato, aprender e sermos bons. Lembra também, vou dar o último exemplo aqui, quando a gente aprendeu a ler, olha como que a gente lia. O, pa, to, ca, iu. A gente lia assim. É na constância, na repetição, na elaboração que a gente começa a ler, de fato. Assim também é com a nossa vida emotiva. Treine, pessoal. Não tenha preguiça nesse sentido. O valor espiritual da constância é muito forte. O bem feito de forma constante transforma mais que impulsos emocionais. É a frase que eu coloquei aqui para nós. A cada um de nós, segundo as nossas próprias obras, nos ensinou Jesus. Então, tenhamos constância aí nas nossas obras. E, por último, não menos importante, ano novo com convite à responsabilidade individual, obviamente, mas também coletiva, porque estamos encarnados na Terra. Qual é o nosso papel individualmente nos ajudando e ajudando o próximo, amando a nós mesmos e ao próximo? O que podemos fazer para ajudar o mundo, o planeta, a nossa cidade? Qual é o nosso papel? Lembra sempre que a frase, de Francisco de Assis: pregai o Evangelho o tempo todo, mas somente se necessário, utilize as palavras. Somente se necessário, utilize as palavras. A gente dá tanto exemplo aqui do gigante deitado, e o gigante deitado foi um desses exemplos. É claro, dava as palestras dele lá, mas também no exemplo podemos falar do Chico Xavier, do Divaldo, que a gente já falou aqui hoje, enfim, tantas pessoas que com o exemplo na vida cotidiana. Gravem isso deste ano aqui. Cuidar sempre do que você pensa, cuidar do que você está se alimentando emocionalmente, cuidar do que você anda repetindo de negativo na sua vida. Tenha e tenhamos esperanças para o ano novo. A esperança, ela nos renova a cada dia, a cada momento, também na virada do ano. Mas é uma esperança com pés firmes, sem ilusão, porque também nós temos que ter a nossa cota de responsabilidade. Podemos orar e participar com a vibração, mas também com o nosso trabalho. Esperança é sim uma confiança ativa, mas a ilusão é a espera apenas passiva de que nós não vamos fazer nada, vamos ficar ali sentados esperando que caia. Então, precisamos levar um pouco deste conhecimento adiante, fazer o bem, criar relações, criar laços, criar memórias afetivas, modificar o mundo com a nossa caridade moral, principalmente, mas a material para aqueles que podem também. Bom, pessoal, então nós vamos aí para a nossa meditação, Já passou quase 34 minutos do nosso Evangelho. Evangelho bom, importante para todos nós, foi bom para mim também rever alguns conceitos que nós trabalhamos aqui, falamos de alguns autores que nós sempre estamos falando aqui no Evangelho, que vamos repetir no próximo ano, mas eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês, aos que chegaram aí depois, aos que estão curtindo, comentando, muito obrigado. Deus abençoe nesse último Evangelho do ano, finalizando este ciclo aí do ano de 2025. Vamos então para a nossa meditação final, nosso último passe também do ano de 2025. Nesse momento do nosso último passe do ano de 2025, vamos acalmar os nossos corações, acalmar o nosso corpo físico, elevando os nossos pensamentos a Deus. Vamos nos transportar lentamente, com muita gratidão, até a colônia das águas. Estamos nos aproximando de lá, já sentindo o ambiente dessa colônia, a atmosfera. Colônia que tem muitas árvores, flores, espíritos amigos a nos orientar. E nós vamos nos aproximando deste riacho, que tem um grande volume de água, mas sem muita força. A água ali é mais tênue do que as daqui da terra. Nós podemos colocar os nossos pés e já sentimos as vibrações elevarem. Já nos sentimos um pouco mais leves no sentido espiritual e vamos também percebendo amigos espirituais.
Vamos agradecer os nossos mentores também por nos levar até essas regiões de colônias para recebermos o passe, a fluidificação. Se você não está conseguindo fazer a meditação, não tem problema, pode fechar os olhos, que os mentores também vão até a sua residência aplicar o passe e fluidificar a sua água. Para aqueles que conseguem fazer o transporte e já estão se sentindo neste ambiente extremamente leve no sentido espiritual, para todos nós podemos convidar algumas pessoas que marcaram o nosso ano de 2025. Em forma de agradecimento, vamos fazer essa caridade moral, dividir os bons fluidos com essas pessoas, pedir a espiritualidade amiga e superior. Em agradecimento, nós oramos por vocês que fizeram parte deste ano, amigos, familiares, colegas de trabalho, seja quem for. Veio no seu psiquismo, é porque essa pessoa atravessou de alguma forma muito positiva o seu ano. Mas nós vamos trazer também alguém que por algum motivo tenha te feito mal neste ano. Se você não tem ninguém, graças a Deus, ninguém te prejudicou, muito bom. Vamos trazer então alguém que você saiba que possa ter lesionado a sociedade de alguma forma. Como Jesus nos ensinou a orar também por aqueles que estão em aflição e angústia e que tenham errado. Orar por aqueles também que estão doentes e aflitos. Nós podemos trazer alguém também no momento do passe. Essa pessoa que estiver doente, precisando desta oração. Senhor nosso Deus, nós envolvemos todas essas pessoas que estão aqui pedindo. Neste momento, estando aqui, vinculados à Colônia das Águas e também aos benfeitores que nos ajudam, nos orientam. Obrigado, amigos espirituais, que nesse momento, em movimentos círculos, estão limpando e fazendo o trabalho do passe. Muito, muito obrigado. Senhor Jesus, mestre amigo querido, obrigado por esse ano, por ter estado conosco em cada um dos evangelhos, em cada um do passe dos trabalhos espirituais. Muito, muito obrigado. Muito obrigado à espiritualidade amiga e superior, ao meu mentor, aos meus mentores que me ajudam e à equipe também do canal Na Luz do Espiritismo. Muito obrigado. Senhor, as pessoas que estão aqui ouvindo este evangelho ao vivo ou gravado, têm as suas necessidades, pedimos por elas. O Senhor conhece o coração de cada um. E também, Senhor, pedimos pelo ano de 2026. Renovamos aqui juntos e em público, os nossos desejos de continuarmos com o trabalho do Evangelho no Lar a cada domingo. Esteja conosco e nos dê essa oportunidade, que possamos estar aqui já a partir da próxima semana, do próximo ano, nos orientando, nos dando a intuição. E muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de sempre. E agora, com muito amor, com muito carinho, pedimos autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja. Graças a Deus, vamos voltando lentamente, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, superior. Quero desejar aí mais uma vez feliz ano novo para vocês, pessoal, que 2026 seja um ano de muitos aprendizados evangélicos, psíquicos, espirituais. E quero pedir também que vocês possam deixar o comentário, a cidade, o estado, o país de onde vocês estão ouvindo esse evangelho. Se puder também ajudar curtindo, compartilhando. E também, se vocês quiserem deixar uma mensagem de ano novo aí, deixe também uma mensagem. Talvez a sua mensagem possa ajudar outras pessoas. Vou mandar um abraço aqui para Ana Martins, Deus abençoe, um grande abraço, Ana. Conceição Costa, sempre aqui com a gente. Maria Cristante, de Praia Grande, em São Paulo, Deus abençoe. Lucila Rodrigues, de Pernambuco, Salgueiro, Deus abençoe. Eduardo Silva, um grande abraço. Marinês da Silva Pereira de Souza, de Brejão, em Pernambuco, grande abraço. Janda, um grande abraço. Dias Dávila, na Bahia. Conceição Costa, um abraço para você também. Miriam Nova, um abraço. Maria Alice Cerqueira Silva, de Ceabra, na Bahia. Alberto Mazola, São Paulo, capital, um abraço. Isamar Chamorro, um grande abraço. Rosi Mayra Leal, um grande abraço. Zuleide Russo também esteve aqui com a gente o ano todo. A Isamar também, o Alberto. Deus abençoe vocês. Sônia Valéria Gonçalves, de
Não, Sônia Valéria de Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Um grande abraço, também esteve aqui conosco neste ano. Rosa Maria, da cidade de Portugal, é isso mesmo, da cidade do Porto. Grande abraço, também esteve aqui conosco esse ano todo. Natalícia Fonseca de Moraes, Rio Verde, em Goiás, também esteve aqui nos ajudando, curtindo, muito obrigado. Joelma Adriana também, grande abraço. Rosi Leal, um abraço também, sempre aqui com a gente. Maria de Fátima Sela, um abraço. Lara Brito, de Teresópolis, no Rio, também nos ajudou muito esse ano, curtindo, comentando, compartilhando. Um grande abraço. Beth Ferreira Gomes, Deus abençoe, um grande abraço. Lucila Miranda, de São Paulo. Grande abraço, também nos ajudou muito aqui. Rosane Beatriz de Azevedo, um grande abraço. Sidney Bica, um abraço. Sônia, um abraço, minha amiga. Gracinha Milá, Deus abençoe. Viviane Antunes, de Campina do Monte Alegre, em São Paulo, grande abraço. Doutor Marco Antônio, grande abraço. Deus abençoe também por esse ano junto. Sueli Silva, grande abraço. Cristina Rodrigues de Jesus nos ajudou tanto, compartilhando, estando aqui, muito obrigado. Maria Horner também, Deus abençoe Maria por estar aqui conosco em mais um ano. Grande abraço. Graça Lira, de João Pessoa, na Paraíba, também sempre aqui conosco. Maria dos Estados Unidos, um abraço. Antônio Lopes Júnior, de Salvador, na Bahia, obrigado, meu amigo, Deus abençoe você por esse ano. Lenice Pessoto, de São Paulo, um grande abraço. Maria Solange também, Deus abençoe. Maria Lúcia, de Portão, no Rio Grande do Sul. Marlene Sodré, de Leopoldina, Minas, grande abraço, minha amiga, por ter estado conosco aqui esse ano. Esther Figueiredo também, Deus abençoe. Milene, um grande abraço. Fatinha Viana também, Deus abençoe. Kátia Paz, Deus abençoe. Aline Silva, da cidade de Braga, em Portugal, também sempre aqui conosco, né, Aline? Nos ajudando, Deus abençoe. Ieda Alcântara, também de Manaus, Amazonas, também passou o ano aqui conosco. Natália Alcântara, de Niterói, no Rio, um grande abraço, Natália, também esteve aqui conosco no ano. A nossa querida amiga, Elci Maria Barreto, da Espanha, Deus abençoe também, sempre aqui com a gente. Gaspar, acho que é Gasparino, de BH, um grande abraço, Deus abençoe. Deise Moreira, do Rio de Janeiro, Deus abençoe. Soares, só colocou que é da Alemanha, grande abraço. Lucinéia Fonseca, da cidade de Passos, em Minas Gerais, grande abraço, Deus abençoe. Ricardo Bermudes, da Alemanha, também passou o ano aqui conosco. Sônia Marinho também, grande abraço. André, meu amigo de Bom Jardim de Minas, também, Deus abençoe vocês. Pessoal, um grande abraço, quero desejar mais um feliz ano novo para cada um de vocês. Espero também vocês aqui no próximo ano, no próximo domingo, se Deus quiser. Uma excelente festas aí para todos vocês. Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Obrigado pela sua companhia neste ano de 2025. Estamos iniciando o último Evangelho no Lar do ano de 2025. Quero agradecer já de início a cada um que esteve aqui, seja o ano todo, ou os que chegaram no meio do ano, ou se você está chegando agora, muito obrigado. Obrigado por fazer parte do nosso ano. Esse ano que nós estudamos, aprofundamos um pouco mais na espiritualidade no cotidiano, o cristianismo no cotidiano, a vivência cristã em cada momento das nossas vidas. Falamos sobre diversos temas, que culminou, claro, cada um ressoando no aprendizado semanal e diário do nosso ano. A cada mês, a cada estação estivemos aqui. E eu quero agradecer. Quero agradecer também aos desencarnados, aos amigos espirituais que estão aqui nos ajudando e que também aqueles que nos intuem, que ajudam com a vibração do Evangelho no Lar, porque é um trabalho muito sério, delicado. Quero agradecer também aqueles que ouvem o Evangelho, os amigos desencarnados também à distância. Quero agradecer
as pessoas aqui do Brasil, de outros países também que nos escutam, brasileiros que residem hoje em outros países. Muito obrigado. Um abraço carinhoso em cada um de vocês. Muitos eu sei que não escreve o nome aqui na finalização, mas que estão aí ouvindo. Então, meu muito obrigado, Deus abençoe. Quero agradecer por esse ano e por todos os evangelhos que estivemos juntos. Eu espero de coração que os temas aqui trabalhados nesse ano tenha feito algum sentido na sua vida. Nem que seja um tema, nem que seja uma mudança. Falamos também sobre os caminhos da paz interior. Foram 20 itens, 20 semanas, mais de 3 meses falando sobre os caminhos da paz interior. Não adianta querer mudar o mundo sem mudar a nós mesmos. Não adianta querer a paz no mundo sem iniciar dentro de nós e dentro do nosso lar. Falamos sobre esses 20 passos que estão salvos aqui no canal. Falamos sobre a vivência diária, a prática diária da mudança interna, da atitude cristã, da atitude no bem. Viemos à Terra para aprender a amar. Foi o que Jesus nos ensinou. Amar o próximo como a ti mesmo. E estamos aqui neste ano, finalizando este ano, mas também iniciando outra etapa, outro ciclo. O ano de 2026 vem aí, chega para nós na virada de quarta para quinta. Finalizamos esse ano e vamos finalizar com a nossa vibração alta. O planeta precisa, o país precisa de uma vibração excelente. Vamos juntos então orar a Deus, agradecer, vibrar muito alto. Independente de onde você passar o ano novo, ou independente de onde você estiver agora, ou aonde você irá passar o ano novo, em casa, na rua, em eventos, em festas, em viagem, não importa. Aonde você estiver, eleve os seus olhos a Deus. E faça a sua oração mais sincera, vibre para o planeta. Aquela famosa frase que está lá na Bíblia. Elevo meus olhos aos montes, e de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, vem de Deus. Vamos elevar também agora, no início deste Evangelho no Lar, agradecendo imensamente a Deus pela semana que encerra, por outra que se inicia. Metade da semana num ano, já a outra metade no outro, início de 2026. Finalizando esse ciclo em agradecimento, o último evangelho do ano, vamos respirar profundamente e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Estou muito feliz por termos concluído mais esse ano. Obrigado, obrigado, meu Deus. Obrigado pela companhia imensa dos amigos que aqui estiveram. Deus os abençoe. Deus abençoe também a cada um que comentou, que curtiu, que compartilhou, que enviou para um amigo, que enviou no grupo espírita. Isso ajuda muito o canal para chegar a mensagem cristã, espírita, para mais corações amigos. Muito obrigado. Meu grande abraço também a cada um de você que colaborou com as curtidas, com os comentários, com as palavras. Obrigado por esse ano de 2025 aqui ao lado do canal Na Luz do Espiritismo, junto comigo, William Gonçalves. Muito obrigado. Vamos então pedindo autorização ao nosso mestre amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar, último do ano, em agradecimento. Deus, Pai amado de infinita bondade, mestre amigo Jesus, espiritualidade amiga e superior, agradecemos por estarmos aqui juntos, reunidos, encarnados e desencarnados, pedindo que esteja conosco neste momento de gravação deste Evangelho que ficará aqui no canal. Esse momento importante para todos nós, momento que estamos reunidos, momento que estamos elevando nossos pensamentos, momento de limpeza fluídica e espiritual do nosso corpo físico, perispiritual e também da nossa casa física. Vamos agradecer e pedimos, Senhor, direcione este Evangelho, direcione as minhas palavras, as intuições que virão. Obrigado pela oportunidade, hoje e sempre. Que assim seja e assim será. Vamos finalizar o ano aqui no último Evangelho do ano com um livro que nos ajudou muito, que é o Gotas de Esperança, do Lorival Lopes. Utilizei ele em diversos momentos aqui no Evangelho e abri aqui ao acaso antes do Evangelho e saiu a mensagem 156. Olha que curioso, hein? Evangelho de Ano Novo, olha a mensagem que sai para nós. Não se preocupe com o passar do tempo, nos diz Lorival. Para uns é depressa, para outros é lento. Você o sente de uma forma ou de outra, mas ele só está subordinado aos imperativos divinos.
Com alegria, você não sente o peso do tempo. Por isso, imagine-se jovial e sadio. Veja-se com uma forte energia atuando em todo o seu ser, dinamizando o corpo, mente e alma. Sinta-se invadido pelo bem-estar, pela juventude, pela vitalidade, pela vontade de viver. Para quem vive com alegria, o tempo é doce melodia. Eu vou repetir. Para quem vive com alegria, o tempo é doce melodia. E nós temos exemplos claros de pessoas que estiveram até mesmo no meio espírita ou de outras religiões, que desencarnaram já com 100, 101, 102 anos e viveram uma vida muito saudável e muito produtiva. Lembrando o que nós falamos muito aqui no Evangelho esse ano, a caridade, ela que sustenta o nosso espírito, sustenta de uma maneira ímpar. Como assim, William? Sustenta o espírito. Sustenta porque a caridade nos dá força, nos dá a energia necessária para continuar. Falamos muito aqui no Evangelho sobre ter um ideal, um sentido de vida. Eu espero muito que em 2026 um dos seus ideais e sentidos de vida seja a caridade em ação para você e para o próximo, a caridade material e a caridade moral, porque ambas vai te gerar dopamina, endorfina, mas além disso tudo, você vai criar uma energia psíquica e espiritual à sua volta. Os amigos espirituais vão te procurar muito mais para te dar as intuições. E é claro, independente de quantos anos você viver na Terra, independente qual é a sua idade hoje no número, porque isso é apenas um número, nós podemos dar o exemplo do Divaldo Pereira Franco, que partiu este ano para o plano espiritual. Fizemos aqui um evangelho, em especial a Divaldo, que partiu para o plano espiritual, cumpriu a sua missão, inclusive agradecemos a ele. Divaldo se manteve jovial por muitos e muitos anos. As pessoas viam Divaldo com 93, 94, mas que pílula será que Divaldo toma? A pílula de ser útil, da caridade, de fazer o bem, de escrever livros, de fazer palestras, de participar de programas de rádio, TV, internet, enfim. Além da mansão do caminho. Olha a estrutura de caridade gigantesca que Divaldo teve. Obviamente que também cuidava do corpo físico, até mesmo porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós estudamos isso também esse ano. Cuidar do corpo e também cuidar do espírito, fazer a sua atividade física, cuidar da sua alimentação, da sua noite de sono, falamos aqui da higiene do sono, se hidratar, né? Nós estamos passando aí por uma onda de calor, não se esqueça da hidratação, enfim, todos esses cuidados físicos, mas o principal é o espírito, porque falamos tanto aqui esse ano também de Jerônimo de Mendonça no exemplo da prática cristã diária. Por que eu, William, dou tanto exemplo do Jerônimo? Porque foi um guerreiro na sua essência. Ele que foi um irmão que estava com as suas dificuldades, deficiência física, deficiência visual, com fortes dores, não conseguia mais se locomover e não deixou de ser caridoso. E se podemos vasculhar na internet, podemos pesquisar com os parentes do nosso querido gigante deitado, que vocês vão observar que ele estava sempre com boa autoestima, boa felicidade. William, mas a autoestima não é só física, não. A autoestima é de viver, a vontade de estar aqui, a vontade de ajudar o próximo, de passar por uma etapa melhor. Jerônimo, então, obviamente, todos nós temos os dias pior ou melhor, mas sempre com um bom humor. O bom humor, pessoal, nem sempre é estar rindo para todo mundo. O bom humor é estar mantendo a sua vibração alta. E eu desejo isso também para o ano que vai chegar, 2026, para cada um de nós. Muitas pessoas também deram adeus este ano a entes queridos, amigos, vizinhos, animaizinhos de estimação e os nossos sinceros sentimentos. E falamos tanto aqui. Não deixe de criar memórias afetivas, que isso seja sua meta para o ano de 2026. William, como criar memórias afetivas? Saia um pouco do celular, da internet. A internet é útil, que bom que ela existe, né? Até mesmo porque estamos aqui por causa da internet. Você me ouve aí do seu país onde você está morando hoje, você brasileiro que está morando em outro país. Nós temos aqui ouvintes de Portugal, Estados Unidos, até mesmo do Japão, da Irlanda, Buenos Aires, né, Argentina. A gente já ouviu o pessoal mandando abraço aqui, ou seja, tantas pessoas que hoje nos conseguem
conectar conosco, estando em outro país ou estando até em estados mais longes do meu, que é Minas Gerais. Então, a internet sim tem a sua utilidade. Nós não falamos para você deixar de usar. Nós falamos para você usar com cautela, com bom senso. Quantas pessoas, às vezes, num jantar em família, preparando um almoço com a avó, com a mãe, com o tio, fazendo um churrasco, pai e filho, ou nesse momento de verão, né, que muitas pessoas estão aí nas cachoeiras, piscinas, praias. É o momento do aqui e do agora. Falamos tanto sobre atenção plena. Tenha mais atenção plena. Porque é na atenção plena que você vai criar memórias afetivas. E é nas memórias afetivas que você vai criar o quê? A sua resistência. Quando um parente seu chegar o momento dele se despedir, adeus, estou indo, né? Chega o momento dele voltar para o plano espiritual. O que vai salvar, o que vai te ancorar são as memórias afetivas, aquilo que você fez, os almoços, os jantares, as brincadeiras, as viagens, os abraços e principalmente os eu te amo. O eu te amo verdadeiro, olhando nos olhos. Fale com as pessoas. Se você tem alguém que você acha que é muito importante para você, aliás, que você tem certeza que é muito importante para você, seja seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão, seja um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, não sei. Alguém que você olha e fala, nossa, eu gosto dessa pessoa de graça, essa pessoa me traz uma energia boa, ela tem uma conversa boa. Fale isso para a pessoa. Agradeça a ela por existir, por ser sua amiga, por ser seu irmão, seu primo, seu filho. Fala, eu te amo. Porque isso nos marca, isso vai ficar na eternidade. E olha, isso também é uma forma de caridade moral. Fale, expresse. Ah, William, mas eu tenho tanta dificuldade. Vamos treinar. Foi isso que nós falamos tanto aqui neste ano de 2025. Treine as suas habilidades. Ninguém vai evoluir sem treinar. Demos tanto exemplo aqui. Eu falei tanto do carro e da bicicleta. Relembre aí quem já dirige há 10, 20, 30 anos. A primeira vez que você dirigiu, a segunda, a terceira, a gente não sabia nem o que fazer com os pedais. A marcha a gente nem acha aonde ela está, de tão nervoso que a gente fica nas primeiras vezes. Depois você nem olha, você nem pensa para dirigir. Da mesma forma, quem já andou de bicicleta as primeiras vezes, os primeiros tombos, e aí vai passando e de repente você está andando e nem está pensando que está pedalando. Assim também é o comportamento humano. Talvez nas primeiras semanas, no primeiro mês, você vai se sentir estranho de falar eu te amo, muito obrigado, eu estou aqui. Vamos sair mais vezes, vamos jantar mais vezes, vamos conversar mais vezes. Talvez soe estranho, porque a sociedade nunca na história nós estamos tão distantes um dos outros. Isso são pesquisas científicas sociais. É a sociedade que menos cria laços, estamos com menos amizades reais. Amizade de sair junto, de conversar, de viajar, e é necessário, porque somos seres sociais. Não precisamos de estar o dia inteiro na casa dos outros, nem sair todo final de semana, não é nada disso. Mas, às vezes, precisamos sim do lazer e precisamos dessas memórias afetivas. Então, falamos sobre essa vivência espiritual no cotidiano aqui de diversas formas. E falamos também sobre como a leitura, o estudo pode te salvar e pode te ajudar em muitos momentos. Leia mais. Saia um pouco mais do celular e leia mais em 2026. Leia em voz alta. Se você mora sozinho, é ótimo, você pode pegar ali e ler em voz alta, nem que seja 1 ou 2 páginas, isso te ajuda. E é claro, as histórias dos livros também nos ajudam sempre, independente do livro. Ah, tem que ser necessariamente um livro espírita? Não, pode ser qualquer livro que você goste. É claro que nós espíritas, nós temos também os livros espíritas, os romances, enfim, a bibliografia, né, de Kardec, de Chico, enfim, todos os livros são excelentes, você pode escolher. Leia mais. Ler é um momento que vai treinar diversas habilidades em você, inclusive vai treinar a sua atenção plena. Mas quer uma notícia ainda maior para você ler mais e estimular os seus pais a ler, estimular os seus filhos, sobrinhos a ler? A leitura, principalmente em voz alta, que estimula tanto o nosso cérebro, já está sendo relacionada a evitar algumas questões cerebrais problemáticas no futuro. Então, leia. O ser humano nasceu para trabalhar o cérebro. Na internet, às vezes, tudo vem pronto, o vídeo já vem pronto, com a música, tudo pronto. No livro, você pode viajar, você imagina a música, o cenário, você cria o rosto dos personagens, talvez até o cheiro. Isso estimula o seu cérebro a trabalhar e também a trabalhar a criatividade.
Ajude os seus filhos também a ter o hábito de leitura, porque é na leitura que nós vamos ter também uma forte transformação moral na sociedade. Falamos tanto de transformação moral e quantas pessoas não têm essa iniciativa de por onde começar essa transformação moral. Primeiro em nós, segundo estimulando que os outros estudem, é o que o Espiritismo fala, estude sempre, cada vez mais. E lembrando, pessoal, vamos focar também de novo naquilo que nós estudamos aqui ao longo do ano, porque não é modificando a data do 31 para o dia 1º que vai mudar algumas situações. Então separei alguns pontos aqui também que nós estudamos. Lembrando sempre, pegue a caneta e anote essa frase. Ano novo não é recomeço externo, é ajuste interno. Isso não vale apenas para o ano novo. Isso é diariamente nas nossas vidas, como nós trabalhamos aqui cotidianamente. Não adianta as famosas promessas, isso a gente sempre fala, se elas valem apenas 1 ou 2 semanas de janeiro ou nem isso. Então, relembre, ano novo não é um recomeço externo, deve ser um recomeço interno. Tanto que para muitas pessoas a finalização e início de um ciclo é na data de aniversário, ou é quando mudam de cidade, de país, quando trocam de emprego, enfim. Essas demarcações são sociais e você às vezes pode escolher. Mas a nossa mudança espiritual deve ser constante e diária. Então, relembre muito. E olha, na minha opinião, essa é a atitude mais forte que nós devemos ter. A gente ouve falar tanto no final do ano, começa ali para o dia 20 de dezembro, intensifica agora, né? Tantos vídeos na internet das pessoas passando rituais dos mais diversificados e a gente respeita as pessoas das diversas religiões que fazem os seus rituais, que têm ali os seus objetos, as suas cores para o início do ano, mas não adianta apenas fazer o ritual físico. Isso nós já falamos aqui diversas vezes. Se nós não mudamos em atitude interna, então não vai adiantar a cor da roupa ou qualquer outra situação se você não tiver atitude de mudança. Muitas pessoas acreditam no mágico, no maravilhoso, como nos diz Kardec lá no início no livro dos Médiuns, do maravilhoso ao sobrenatural. Se eu fizer isso, eu vou ser atendido naquilo imediatamente, não vou ter esforço algum. Então, não acreditemos nisso, acreditemos no nosso esforço próprio. O calendário muda, mas os conflitos internos podem continuar os mesmos se nós não modificarmos. Grave bem isso. É apenas a mudança do dia. Se você não perdoar, continuar com mágoa, continuar uma pessoa muito raivosa, demos tanto o exemplo aqui esse ano do trânsito, a gente no trânsito, na fila do supermercado, quando atrasa, ou quando acontece algo nas nossas vidas que nos deixa irritado. Qual é a nossa atitude perante a vida? Então não adianta, vai mudar o calendário, mas não mudará o que está interno em nós e vamos continuar tendo esses gatilhos. Por isso, conhece-te a ti mesmo, trate o que está te magoando, vá buscar ajuda. Nós falamos tanto aqui sobre a saúde mental. Busque o acompanhamento se você não está conseguindo sozinha ou sozinho, mas dê o primeiro passo. Lembrando, a ideia é sempre gradual, o progresso moral ele é gradual e a gente sempre indica aqui o Evangelho segundo o Espiritismo para leitura. Como eu falei, a importância da leitura, leia também o Evangelho segundo o Espiritismo. O que levamos então, de fato, de um ano para o outro? Nós sabemos que não é nada material, aliás, nada de material nós não levamos nem para o ano, nem quando a gente desencarna. Porque nós podemos trocar tudo de um ano para o outro. Tudo que é material é efêmero, passa muito rápido nas nossas vidas. Mas a nossa essência de fato vai. Ainda que você perca tudo, ou que aconteça alguma coisa que você tem que doar, aconteça qualquer coisa, a sua essência, ela é sua. Nós podemos perder o que for, não perdemos a nossa alma. Ela é nossa, a consciência. Então, nós devemos cuidar dela. Às vezes damos valor ao externo,
ao material e não cuidamos de fato da nossa alma. Não levamos então em absoluto o que compramos de material, mas o que internalizamos. Então vamos observar aí. Faça esse exercício comigo aqui agora. O que você aprendeu este ano e que de fato você está colocando em prática. Como eu falei no início do Evangelho, ainda que seja uma coisa, já vai me deixar muito feliz. Uma coisa que você já aprendeu, que já está praticando no seu dia a dia. Pense e tente materializar cada vez mais essa mudança para dentro da sua vida interna, dentro do seu quarto secreto, como Jesus nos ensinou. E depois, para influenciar pessoas na sua família, na sua comunidade, no seu trabalho, enfim. Pense com muita profundidade, sem negativismos, o que você já consegue aqui elaborar no caminho do bem e fazer. E relembre também, agora, neste exercício, pequeno exercício aqui no meio do Evangelho, o que você está fazendo há mais de 5 anos que gostaria de mudar e ainda não mudou. Lembrando que desde 2020, meados de 2019 para 2020, já estamos chegando em 2026. O que desde 2020 você faz e que você gostaria de mudar e que já tem 5 anos que você não consegue? Não precisa responder nesse momento fisicamente, mas responda para si mesmo. E lembre-se também, o que você ainda insiste em chamar de destino quando é uma escolha sua repetida? Qual é a escolha que você está fazendo repetidas vezes e que está te fazendo novamente cair no mesmo buraco? Lembre, a escolha de ficar levando essas repetições de padrões negativos também está nas suas mãos. Isso é uma mudança interna que você pode modificar hoje, a tomada de decisões. E lembre-se, pessoal, o tempo passando, ele é educativo para o espírito. Nada é por acaso aqui na Terra. Nada é por acaso na casa do nosso Pai. Deus não faz nada por acaso. Tudo tem um instrumento de educação, psicoeducação espiritual para nós. O tempo também é esse belíssimo trabalho de educação do espírito. Nós precisamos de estar neste espaço aqui agora, entendendo esse tempo, compreendendo como funciona, a função de cada etapa para evoluirmos, para aprendermos ainda mais. O tempo, ele nunca será uma punição, mas também não é um prêmio. Ele é algo que passa, ele é algo que vai nos abraçando e vai nos ensinando. Assim como as diversas coisas, é neutro. O que faz ele ser para um lado ou para o outro é o nosso espírito, as nossas escolhas. Então, é um campo de aprendizado. Cada ano, na verdade, é uma etapa nessa escola terrena. Cada ano, cada passagem de vida, cada mês, cada semana, na verdade, é uma oportunidade de evolução. A nossa reencarnação, não estamos aqui por mero acaso. Repetimos tantas vezes essa frase durante esse ano. Não estamos aqui de férias, a passeio. Ainda que na Terra nós tenhamos os momentos de férias, de passeio, de lazer. Mas temos as nossas obrigações, o nosso sentido de vida precisa continuar. A nossa missão, lembre sempre naqueles 20 passos da paz interior. Tenha um propósito, tenha missões. Uma outra coisa que eu anotei aqui, cuidado com as promessas de ano novo, porque muitas pessoas podem adoecer, angustiar, ficar triste, entrar num processo depressivo, que é sazonal muitas das vezes, mas que te deixa ali 3, 4, 5 semanas, quando a gente promete algo que não consegue cumprir. Eu fiz um evangelho há muito tempo atrás sobre essas promessas. Cuidado com o que você promete. Tudo que nós prometemos devemos cumprir.
Tem até um caso do Chico Xavier sobre isso, do rapaz que ganha na loteria, né? A famosa loteria, ele ficava lá com aquela vontade de ganhar na loteria. Chico, eu quero ganhar na loteria. Ele acaba ganhando, mas ele faz uma promessa para o Chico. Chico, se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar o centro com tanta quantia. E é claro, ele ganhou, mas ao receber o prêmio, ele se retira ali da cidade. E claro, nunca mais aparece. Depois ele desencarna. Quando ele aparece para o Chico já desencarnado, chorando, pedindo perdão para o Chico fala com ele: ô meu irmão, não precisa me pedir perdão. O seu tempo com o seu dinheiro já acabou, ele já trocou de mãos, como nos diz Marco Prisco, tudo troca de mãos. Já foi, já trocou de mão, agora o seu dinheiro é de outra pessoa. Que ela faça um bom uso dentro dos limites da caridade, enfim. Chico lá dá um consolo para ele. E Chico vai acolher e fala que o mais importa é quem você foi, enfim, aquele acolhimento do Chico. Mas qual é a lição deste caso? Não é nem sobre loteria, sobre dinheiro, nem nada. É sobre promessas. Cumpriu algo, aliás, prometeu algo, cumpra. Ninguém é obrigado a cumprir. Aliás, perdão, ninguém é obrigado a prometer, mas todos somos obrigados a cumprir. Então, pense muito antes de fazer uma promessa. Mas como assim, William, nós somos obrigados a cumprir? Sim, na lei espiritual, uma hora vamos reajustar com a outra pessoa, lei de causa e efeito. Porém, então, evite prometer. Então a gente entra no ano novo com tantas promessas, e aqui trazendo para o ano novo, essas promessas às vezes internas, mas que às vezes causam uma pressão na gente tão grande. Então, entre com calma, entre tranquilo, sem muitas promessas, sem muitas metas, calma. Vá fazendo ela ao longo do mês de janeiro. Se for uma meta física, de fazer isso, mais atividade física, mais aquilo, deixar um vício para trás, enfim, qual meta for, não importa. Não coloque uma pressão sobre você. Por isso, às vezes, essas promessas nos adoecem. Então, cuidado. Cuidado, não é que não é para fazer, pessoal. Faça, mas faça com cautela, uma coisa de cada vez, no seu limite. O que é mais importante para todos nós é, sem dúvida, a mudança interna, porque ela nos motivará para mudar em vários outros setores. E lembre-se, uma coisa que eu falei muito aqui também nesse evangelho, mas eu vou retornar a dizer, inclusive vamos retornar a dizer no ano de 2026, a constância em nossa vida. Faça, ainda que esteja fazendo um pouco errado, um pouco desequilibrado, você ainda está em aprendizado. Eu acabei de dar o exemplo aqui de andar de bicicleta. Se não fosse a sua persistência, os tombos que você caiu, os buracos que você caiu, os desequilíbrios, você talvez não andaria tão bem hoje de bicicleta. Se não fosse as vezes que você deixou o carro morrer na subida, no morro, se não fosse as vezes que você ficou inseguro quando pegou o carro na chuva, você não conseguiria dirigir tão bem como você dirige hoje. Se não fosse tantas vezes que você teve insegurança de entrar no seu trabalho e fazer o seu trabalho, talvez você não seria o profissional que você é hoje, ou a mãe, o pai, o avô que você é hoje. Então, constância, repita. É na repetição que a gente elabora e que a gente consegue, de fato, aprender e sermos bons. Lembra também, vou dar o último exemplo aqui, quando a gente aprendeu a ler, olha como que a gente lia. O, pa, to, caiu. A gente lia assim. É na constância, na repetição, na elaboração que a gente começa a ler, de fato. Assim também é com a nossa vida emotiva. Treine, pessoal, não tenha preguiça nesse sentido. O valor espiritual da constância é muito forte. O bem feito de forma constante transforma mais que impulsos emocionais, é a frase que eu coloquei aqui para nós. A cada um de nós, segundo as nossas próprias obras, nos ensinou Jesus. Então, tenhamos constância aí nas nossas obras. E, por último, não menos importante, ano novo com convite à responsabilidade individual, obviamente, mas também coletiva, porque estamos encarnados na Terra. Qual é o nosso papel individualmente, nos ajudando e ajudando o próximo, amando a nós mesmos e ao próximo? O que podemos fazer para ajudar o mundo, o planeta, a nossa cidade? Qual é o nosso papel?
Lembra sempre que a frase, né, de Francisco de Assis: pregai o Evangelho o tempo todo, mas somente se necessário, utilize as palavras. Somente se necessário, utilize as palavras. A gente dá tanto exemplo aqui do gigante deitado, e o gigante deitado foi um desses exemplos. É claro, dava as palestras dele lá, mas também no exemplo podemos falar do Chico Xavier, do Divaldo, que a gente já falou aqui hoje, enfim, tantas pessoas que com o exemplo na vida cotidiana. Gravem isso deste ano aqui. Cuidar sempre do que você pensa, cuidar do que você está se alimentando emocionalmente, cuidar do que você anda repetindo de negativo na sua vida. Tenha e tenhamos esperanças para o ano novo. A esperança, ela nos renova a cada dia, a cada momento, também na virada do ano. Mas é uma esperança com pés firmes, sem ilusão, porque também nós temos que ter a nossa cota de responsabilidade. Podemos orar e participar com a vibração, mas também com o nosso trabalho. Esperança é sim uma confiança ativa, mas a ilusão é a espera apenas passiva de que nós não vamos fazer nada, vamos ficar ali sentados esperando que caia. Então, precisamos levar um pouco deste conhecimento adiante, fazer o bem, criar relações, criar laços, criar memórias afetivas, modificar o mundo com a nossa caridade moral, principalmente, mas a material para aqueles que podem também. Bom, pessoal, então nós vamos aí para a nossa meditação, né? Já passou quase 34 minutos do nosso Evangelho. Evangelho bom, importante para todos nós, foi bom para mim também rever alguns conceitos que nós trabalhamos aqui, falamos de alguns autores que nós sempre estamos falando aqui no Evangelho, que vamos repetir no próximo ano, mas eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês, aos que chegaram aí depois, aos que estão curtindo, comentando, muito obrigado. Deus abençoe nesse último Evangelho do ano, finalizando este ciclo aí do ano de 2025. Vamos então para a nossa meditação final, nosso último passe também do ano de 2025. Nesse momento do nosso último passe do ano de 2025, vamos acalmar os nossos corações, acalmar o nosso corpo físico, elevando os nossos pensamentos a Deus. Vamos nos transportar lentamente, com muita gratidão, até a colônia das águas. Estamos nos aproximando de lá, já sentindo o ambiente dessa colônia, a atmosfera, colônia que tem muitas árvores, flores, espíritos amigos a nos orientar. E nós vamos nos aproximando deste riacho, que tem um grande volume de água, mas sem muita força. A água ali é mais tênue do que as daqui da terra. Nós podemos colocar os nossos pés e já sentimos as vibrações elevarem. Já nos sentimos um pouco mais leves no sentido espiritual e vamos também percebendo amigos espirituais. Vamos agradecer os nossos mentores também por nos levar até essas regiões de colônias para recebermos o passe, a fluidificação. Se você não está conseguindo fazer a meditação, não tem problema, pode fechar os olhos, que os mentores também vão até a sua residência aplicar o passe, fluidificar a sua água. Para aqueles que conseguem fazer o transporte e já estão se sentindo neste ambiente extremamente leve no sentido espiritual, para todos nós podemos convidar algumas pessoas que marcaram o nosso ano de 2025. Em forma de agradecimento, vamos fazer essa caridade moral, dividir os bons fluidos com essas pessoas, pedir a espiritualidade amiga e superior. Em agradecimento, nós oramos por vocês que fizeram parte deste ano, amigos, familiares, colegas de trabalho, seja quem for. Veio no seu psiquismo, é porque essa pessoa atravessou de alguma forma muito positiva o seu ano. Mas nós vamos trazer também alguém que por algum motivo tenha te feito mal neste ano. Se você não tem ninguém, graças a Deus, ninguém te prejudicou, muito bom. Vamos trazer então alguém que você saiba que possa ter lesionado a sociedade de alguma forma.
como Jesus nos ensinou a orar também por aqueles que estão em aflição, em angústia e que tenham errado. Orar por aqueles também que estão doentes e aflitos. Nós podemos trazer alguém também no momento do passe. Essa pessoa que estiver doente, precisando desta oração. Senhor nosso Deus, nós envolvemos todas essas pessoas que estão aqui pedindo. Neste momento, estando aqui, vinculados à Colônia das Águas e também aos benfeitores que nos ajudam, nos orientam. Obrigado, amigos espirituais, que nesse momento, em movimento círculos, estão limpando e fazendo o trabalho do passe. Muito, muito obrigado. Senhor Jesus, mestre amigo querido, obrigado por esse ano, por ter estado conosco em cada um dos evangelhos, em cada um do passe dos trabalhos espirituais. Muito, muito obrigado. Muito obrigado à espiritualidade amiga e superior, ao meu mentor, aos meus mentores que me ajudam e à equipe também do canal Na Luz do Espiritismo. Muito obrigado. Senhor, as pessoas que estão aqui ouvindo este evangelho ao vivo ou gravado, têm as suas necessidades, pedimos por elas. O Senhor conhece o coração de cada um. E também, Senhor, pedimos pelo ano de 2026. Renovamos aqui juntos e em público, os nossos desejos de continuarmos com o trabalho do Evangelho no Lar a cada domingo. Esteja conosco e nos dê essa oportunidade, que possamos estar aqui já a partir da próxima semana, do próximo ano, nos orientando, nos dando a intuição. E muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de sempre. E agora, com muito amor, com muito carinho, pedimos autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja. Graças a Deus, vamos voltando lentamente, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, superior. Quero desejar aí mais uma vez feliz ano novo para vocês, pessoal, que 2026 seja um ano de muitos aprendizados evangélicos, psíquicos, espirituais. E quero pedir também que vocês possam deixar o comentário, a cidade, o estado, o país de onde vocês estão ouvindo esse evangelho. Se puder também ajudar curtindo, compartilhando. E também, se vocês quiserem deixar uma mensagem de ano novo aí, deixe também uma mensagem. Talvez a sua mensagem possa ajudar outras pessoas. Vou mandar um abraço aqui para Ana Martins, Deus abençoe, um grande abraço, Ana. Conceição Costa, sempre aqui com a gente. Maria Cristante, de Praia Grande, em São Paulo, Deus abençoe. Lucila Rodrigues, de Pernambuco, Salgueiro, Deus abençoe. Eduardo Silva, um grande abraço. Marinês da Silva Pereira de Souza, de Brejão, em Pernambuco, grande abraço. Janda, um grande abraço. Dias Dávila, na Bahia. Conceição Costa, um abraço para você também. Miriam Nova, um abraço. Maria Alice Cerqueira Silva, de Ceabra, na Bahia. Alberto Mazola, São Paulo, capital, um abraço. Isamar Chamorro, um grande abraço. Rosi Mayra Leal, um grande abraço. Zuleide Russo também esteve aqui com a gente o ano todo. A Isamar também, o Alberto. Deus abençoe vocês. Sônia Valéria de Gonçalves, no Rio Grande do Sul, um grande abraço, também esteve aqui conosco neste ano. Rosa Maria, da cidade de Portugal, é isso mesmo, da cidade do Porto. Grande abraço, também esteve aqui conosco esse ano todo. Natalícia Fonseca de Moraes, Rio Verde, em Goiás, também esteve aqui nos ajudando, curtindo, muito obrigado. Joelma Adriana também, grande abraço. Rosi Leal, um abraço, também sempre aqui com a gente. Maria de Fátima Sela, um abraço. Lara Brito, de Teresópolis, no Rio, também nos ajudou muito esse ano, curtindo, comentando, compartilhando. Um grande abraço. Beth Ferreira Gomes, Deus abençoe, um grande abraço. Lucila Miranda, de São Paulo. Grande abraço, também nos ajudou muito aqui. Rosane Beatriz de Azevedo, um grande abraço. Sidney Bica, um abraço. Sônia, um abraço, minha amiga. Gracinha Milá, Deus abençoe. Viviane Antunes, de Campina do Monte Alegre, em São Paulo, grande abraço. Doutor Marco Antônio, grande abraço. Deus abençoe também por esse ano junto. Sueli Silva, grande abraço. Cristina Rodrigues de Jesus nos ajudou tanto, compartilhando, estando aqui, muito obrigado. Maria Horner também, Deus abençoe Maria por estar aqui conosco em mais um ano. Grande abraço. Graça Lira, de João Pessoa, na Paraíba, também sempre aqui conosco.
Maria dos Estados Unidos, um abraço. Antônio Lopes Júnior, de Salvador, na Bahia, obrigado, meu amigo. Deus abençoe você por esse ano. Lenice Pessoto, de São Paulo, um grande abraço. Maria Solange também, Deus abençoe. Maria Lúcia, de Portão, no Rio Grande do Sul. Marlene Sodré, de Leopoldina, Minas, grande abraço, minha amiga, por ter estado conosco aqui esse ano. Esther Figueiredo também, Deus abençoe. Milene, um grande abraço. Fatinha Viana também, Deus abençoe. Kátia Paz, Deus abençoe. Aline Silva, da cidade de Braga, em Portugal, também sempre aqui conosco, né, Aline? Nos ajudando, Deus abençoe. Ieda Alcântara, também de Manaus, Amazonas, também passou o ano aqui conosco. Natália Alcântara, de Niterói, no Rio, um grande abraço, Natália, também esteve aqui conosco no ano. A nossa querida amiga, Elci Maria Barreto, da Espanha, Deus abençoe também, sempre aqui com a gente. Gaspar, acho que é Gasparino, de BH, um grande abraço, Deus abençoe. Deise Moreira, do Rio de Janeiro, Deus abençoe. Soares, só colocou que é da Alemanha, um grande abraço. Lucineia Fonseca, da cidade de Passos, em Minas Gerais, grande abraço, Deus abençoe. Ricardo Bermudes, da Alemanha, também passou o ano aqui conosco. Sônia Marinho também, grande abraço. André, meu amigo de Bom Jardim de Minas, também, Deus abençoe vocês. Pessoal, um grande abraço, quero desejar mais um feliz ano novo para cada um de vocês. Espero também vocês aqui no próximo ano, no próximo domingo, se Deus quiser. Uma excelente festas aí para todos vocês.